Olá, tudo bem? Espero que sim. Bom, pessoal, saiu então na semana passada, no dia 12 de novembro, o relatório gerencial, né, do SNEL 11. Esse relatório é relatório ainda de setembro, né? É o último relatório que eles disponibilizaram. Acreditamos, né, que poderia ser um pouco mais rápido, né, esses relatórios, porque já estamos em novembro, né? Agora que saiu de setembro, né? Então, o de outubro deve estar saindo aí só no próximo mês também, né? Então, seria interessante que a Suno conseguisse agilizar um pouco mais esses relatórios gerenciais, né? Mas posso adiantar, né, quem vai ficar até o final do vídeo aí, que temos boas notícias aqui no SNEL. Pessoal, a gente vê que tem muita visualização já no nosso canal, né? E a gente vê que poucas pessoas se inscrevem, né, no canal, poucas pessoas deixam seu like. Então, a gente pede aí que vocês, né, se inscrevam no nosso canal, curta, comente, compartilhe, né, para que o YouTube possa distribuir, né, cada vez mais aí os nossos vídeos aí aos interessados. Pessoal, é importante deixar claro, né, que esse vídeo aqui não é nenhuma recomendação de investimento, né, é apenas aqui o nosso foco é estudo, né, e conhecimento. Ok, pessoal, então vamos utilizar aqui a plataforma do Investidor 10, né, para analisar alguns aspectos aqui do fundo imobiliário SNEL 11, né? E antes de nós analisarmos o relatório gerencial. Então, a cotação aqui do último dia, no caso foi do dia 14 de novembro, né? Hoje é domingo, 17 de novembro, dia 15 foi feriado. Então, ele fechou uma cotação de R$ 8,99, um dividend yield, né, nos últimos 12 meses de 13,61, um excelente dividendo, né? Um PVP de 1,27. Aí aqui tem um alerta, né, pessoal? Muitos olham, né, um fundo imobiliário, né, com PVP de 1,27 diz o quê? Não, esse aí está muito caro, está 27% acima do que ele realmente vale, tá? Isso, lógico, se aplica sim, né, a fundos de papéis, a fundos de tijolo também. A única coisa é que aqui no SNEL 11 ele é um pouquinho diferente. Por quê? O SNEL 11, o que ele faz para começar? Ele investe em usina solar fotovoltaica, ele compra terrenos, ele compra os equipamentos, compra os painéis fotovoltaicos, ele compra os inversores, ele instala, ele monta e depois ele faz o quê? Ele aluga essas usinas solares fotovoltaicas para empresas, né, que queiram reduzir, né, os seus custos com energia elétrica. Então, por que ele tem esse PVP tão alto, né? Inclusive, agora em dezembro vai ter uma nova avaliação, né, do patrimônio desse fundo e acredita-se que esse PVP deve cair, então, para 1 ou próximo de 1, talvez até abaixo de 1. Por quê? Porque vai tender a aumentar o valor patrimonial. Hoje ele é baixo porque o que se tem lá de patrimônio foram esses equipamentos que foram comprados, né, os inversores, os painéis fotovoltaicos, né, os próprios terrenos, tal. E o que acontece? Esses equipamentos eles começaram a ser instalados e agora muitos deles já viraram uma usina que está gerando, né, energia elétrica que está sendo vendida já, né, alugada, no caso dessa usina, para empresas. Essa energia elétrica já está gerando recursos, né? Então acredita-se que, igual quando você compra um apartamento na planta, né? Você compra, ele vale um valor X. Quando você recebe as chaves, certamente ele já está valendo um valor X mais 20, 30, 40, 50%, né? Dependendo do local e do apartamento, tá? Então, isso que se analisa com relação também a essas usinas solares. Quando elas estiverem, então, montadas, né? Todas elas gerando valor já, né? Tendo valor agregado já, por ela já estar gerando energia e sendo utilizada para esse fim, que é o propósito dela, né? Certamente esse patrimônio vai ter uma valorização maior, porque ele já está gerando, né, divisa, já está gerando riqueza. Então, certamente isso vai ter um patrimônio maior, aumentando o valor patrimonial, diminui então o PVP, né? É isso que se aposta já nesse ano agora, né? No final do ano, quando eles pretendem fazer então essa nova avaliação do patrimônio. Uma liquidez diária de R$ 840 mil, né? Tem dias que ela ultrapassa 1 milhão, então é bem interessante. Uma valorização no último ano, nos últimos 12 meses, de 55%, né? Excelente também. Aqui temos a cotação padrão, né, do SNEL aqui nos últimos 5 anos. Não adianta, porque ele entrou em dezembro, né, de 2023, né? Então ele
tem pouco tempo, é um fundo novo, né? Mas nós analisarmos aqui, comparando com os fundos imobiliários de hoje, ele vem se mantendo, né? Olha só, ele estava aqui a 9,29, 9,21, deu uma queda aqui a 8,78, 8,84 e agora está em 8,99 na faixa dos R$ 9. Então, dá de ver que tem alguma coisa diferente com relação aos fundos imobiliários, porque sabe que os fundos imobiliários caíram e caíram muito, né? Tem fundo aí descontado, aí fundo bom, que não tem problema nenhum, descontado aí de 10, 15, 20% até, né? E esse aqui está tranquilo, está se mantendo aqui, né? Mesmo ele tendo feito agora, né, uma inclusão de cotas, né? Então ele está com subscrição em aberto ainda, né? Então, geralmente, quando se faz uma subscrição de cotas, eles acabam geralmente caindo, né? Porque essa subscrição foi feita a R$ 8,55, né? Então, está abaixo do valor de mercado, tá? Ainda. Então, quando a gente coloca aqui, então, para reinvestir, então, os dividendos, né? Na cotação ajustada, né? Vê que realmente, né? Ele é bem interessante, né? Então, aqui no último mês, aqui, ele está dando, então, uma queda de menos 1,43, acredito que seja em função, né, dessa subscrição de cotas que está acontecendo agora, tá? Então, ele é um fundo que é chamado aqui de outro, né, que ele não se enquadra em papel, nem tijolo, tal, né? Então, ele acaba sendo, então, colocado como outro aqui. Ele está com 16 mil cotistas, né? Aí tem detalhezinho, né? O valor patrimonial está 708. Por isso que tem esse ágio, né? Grande aqui de 27% aqui, né? Que está, na verdade, sendo negociado a 8,99. E o valor da cota patrimonial está aqui, é 708. E o valor patrimonial dele, 133 milhões, né? E nessa subscrição agora estão querendo captar mais de 400 milhões. Então vai crescer muito esse fundo aqui, né? E pagou no último rendimento 10 centavos, certo? Então vamos descer aqui um pouquinho mais. Esse 10 centavos, então, um yield aqui de 1,1%, né? Analisando ali a cotação atual. Então, com a cotação aqui, só para a gente confirmar, né? 8,99 pagando 10 centavos. Então, 10 centavos dividido por 8,99, né? Temos aqui vezes 100, temos aqui 1,11%, né? E o que é melhor, né? Isento de imposto de renda, livre, né? Líquido. Então, um baita investimento também, né? E uma tese que parece que está sendo bem interessante, né? Bem aceita, né? Essa questão de energia renovável aí, né? Por isso que ele não tem caído também, né? Mais alguma informação aqui? Ah, legal. Então estamos vendo aqui, né, o dividend yield entregue aqui em percentual, né? Nós temos aqui, ó, no mês 10, 1,08%, no mês 11 já 1,14%, né? E ele tem distribuído em reais, né? Um reloginho aqui, né? 10 centavos todos os meses, né? Desde o início aí da sua entrada em operação. Então, 10 centavos ele vem distribuindo. Então, acredite também que é isso que tem mantendo a cota dele sempre nessa faixa de R$ 9,00, R$ 8,90, R$ 8,50 para cima, né? Então, tá aqui, né? Os pagamentos sempre 10 centavos por cota. Então, agora nós vamos analisar lá o relatório gerencial para entender um pouquinho como é que foi esse último mês aí, né, com relação aos seus resultados. Vamos lá. Vamos tentar, então, passar um pouquinho mais rápido, né? Então, esse aqui é o último relatório que a Suno colocou dia 12 de novembro, né? Como já falei lá, a gente vê um delay um pouco grande desses relatórios, né? É interessante que conseguisse colocar um pouco mais rápido, né? Mas, enfim, acredito que eles devam estar preocupados com isso também, né? Beleza, então aqui tem os dados do fundo, né? Então ele é da Suno, o nome dele é Suno Energias Limpas, né? Fundo de Investimento Imobiliário, o ISNEL 11. Vamos analisar rapidamente aqui. Vamos lá. Alguns dados nós já falamos aqui, né? Então, distribuído então no último distribuição de dividendo 10 centavos por cota.
lucro acumulado tem menos de 1 centavo, né? Então praticamente não tem lucro acumulado nenhum. Dividendo de 13,93, né? Isso aqui com relação à sua cota patrimonial, né? Que é 708. O fechamento no mercado, no caso aqui, como isso aqui é setembro, né? A cota fechou a 9,15, aquilo que eu falei lá, né? Estava variando em torno de R$9, né? Número de cotistas aqui, 16 mil cotistas. E o PVP, 1,29, né? Então é o seguinte, o que foi analisado e que foi colocado pelo gestor aqui, né? Algumas coisas relevantes aqui, vamos lá. Em setembro, né, a ANEEL informou que colocou então a bandeira vermelha no patamar 1, né? Isso aí que acontece, um adicional de 4,46 centavos, R$4,46, né, a cada 10 quilowatts consumido, então acaba beneficiando o fundo também, essas questões das bandeiras tarifárias aí, né? Ao longo do mês, né, foi recebido também o fluxo de caixa proveniente, o primeiro, né, fluxo de caixa proveniente da usina solar fotovoltaica Sanremo 1. Então, mais uma usina já está começando a gerar também, né? Já está botando dinheiro para dentro do fundo também. Pelo terceiro mês também teve um crescimento no número de cotistas, né? E apresentou um aumento de um mês para o outro de 32%. E no ano, né, de 2023 para cá, já aumentou 208%, né? A quantidade de cotistas, né? Então, o pessoal está acreditando nessa tese aí, né? Então, o interessante é que os contratos de locação aí, eles são contratos com tempo bastante grande, de 10 a 15 anos, né? Isso aí dá uma previsibilidade interessante para o fundo, né? E esses investimentos, né, no caso é chamado de geração distribuída, né, esse tipo de energia solar fotovoltaica, né, está trazendo aí possibilidades de retorno real de 2 dígitos, tá? Bem interessante mesmo, nós vamos ver isso mais depois, né? E com uma mesma estrutura de fundo imobiliário, ou seja, isento de imposto de renda, né? No fundo imobiliário, por tratar de algo mais técnico relacionado à energia elétrica, geração de energia elétrica fotovoltaica, né? Então, existe também uma empresa, né, que dá essa assessoria para o fundo também, ligada a essas questões, né, que envolve essas questões de energia elétrica, tá? Então, isso aí é bem interessante também, né? E, querendo ou não, né, esse tipo de investimento ele acaba contribuindo para a transição energética do país, né, reduzindo então a emissão dos gases de efeito estufa, né? Então, questão ambiental também é muito interessante nesse fundo. É apresentado também um cenário macroeconômico, né, aqui com várias questões aí ligado à economia, inflação, taxa de juro, né? Isso não vamos levar muito em conta aqui agora, por conta do nosso tempo aqui. Fala sobre taxa de desemprego, enfim, vamos avançar aqui. Ok, então ele traz aqui, né, as atualizações dos projetos da primeira emissão de cotas, né? Lembrando que nós já tivemos duas e estamos na terceira agora, em fase de captação, né, ainda. Então, da primeira emissão de cotas, né, a planta Sanremo, o que ele diz aqui, né? A usina solar fotovoltaica 1, ao longo do mês de setembro, recebemos o primeiro fluxo de caixa proveniente desta usina, certo? Então, ela começou, então, já a gerar caixa, né? Em termos de geração, a usina vem apresentando uma excelente performance, né? Superando projeções do mês em aproximadamente 13%. Então, está gerando mais do que foi previsto. Isso é ótimo, né? Aí, a usina solar fotovoltaica 2 também, no mês de setembro, marcou o fim do período de ramp-up, né? O ramp-up é nada mais do que a fase, né, de ajustes, né, da usina para que ela venha a ter a melhor performance possível, né? São os testes que são feitos nela, né? Então, para os meses de outubro em diante, né, estimados a usina passe a gerar 100% do seu resultado potencial. Assim como a usina 1, Sanremo 1, né, a sua geração segue superando a expectativa, apresentando uma performance de aproximadamente 14% acima do esperado. Melhor ainda, né? Então tem aqui esse gráfico aqui, ó, que ele mostra a produção, né, de energia versus a irradiação solar, né? Então nós temos aqui em vermelho a produção gerada, né? E a energia esperada aqui em cinza, né? Então, aqui em setembro, 700 e
660, né? E era esperado 668. Então, ótimo, né? A geração aí sendo além do que se esperava, né? A montada 2, né, que é mais um projeto também. No mês de setembro, né, dado o progresso no seu período de ramp-up, também está em fase de teste, né, a usina entregou cerca de 40%, né, do que foi estimada para o potencial total do seu faturamento, né, porque ela ainda está em fase de teste de ajustes, né. Então, para os próximos meses, esperamos que as receitas sejam impactadas positivamente pelo avanço contínuo, né, e o anúncio da bandeira tarifária vermelha, que vai influenciar também, né, na fatura de energia, e, consequentemente, a usina vai estar rendendo mais também. Teve alguns desligamentos, né, na usina, causado aí por instabilidades também na rede da distribuidora, né, então estão analisando também o que está acontecendo, né. Então, aqui, essa usina especificamente, ela já gerou um pouco menos, né, do esperado, mas ela ainda está em fase de testes, né. Aí, Petrolina 1 a 4, né, eles estão monitorando, né, de perto a captação de consumidores feita pela Lemon, né, que é a empresa que está assessorando eles também, né, ainda não está 100% fechada. Essa usina aqui, ela tem gerado praticamente já um pouquinho acima também do previsto, né. A usina Itabira, né, então já foi falado no último relatório que em agosto ela fez o pagamento, né, da locação referente a setembro de 2023 até abril de 2024. Então, começou a entrar já esse pagamento agora de forma recorrente, vai acontecer, né, da Itabira. Nessa usina também teve um problema, né, no mês passado com relação a furto, né, de cabos, né, onde ela ficou prejudicada a sua produção. Por isso que mostra aqui, né, que a produção ficou abaixo, né, do esperado, né, mas isso já foi resolvido também, e nesse próximo mês ela já pode estar, então, a todo vapor também, né. Agora aqui, a atualização dos projetos da segunda emissão de cotas, né, essas usinas estão sendo ainda instaladas, montadas, né, então, a usina São Bento, Abade, ela, no mês de setembro, alcançou 43,5% do avanço físico total, né? Então, e ela tem uma previsão de ficar pronta, né? Está conectada já na rede em dezembro de 2024, então logo teremos mais uma usina pronta, já produzindo, né, energia e aumentando, né, o caixa do fundo, né? A usina solar fotovoltaica Mundo Melhor alcançou já 86%, né? E a previsão de entrega dela, conexão na rede também é em novembro de 2024 agora, né? A usina fotovoltaica Liberdade já está com 84%. Então mostra aqui, ó, número de cotistas, né? Então ele vem aumentando significativamente, né? Em julho era 10.600, em agosto era 12.000 e em setembro já está em 16.000, né? E agora, com essa emissão de novas cotas, ainda deve aumentar um pouco mais, né? Patrimônio líquido, né? Vem se mantendo até vir a próxima emissão, né? Aqui mostra a cota patrimonial, né? Com a cota de mercado, né? Que a gente vê que ele está sempre com esse ágio, né? Deveria ser 7,8, está sendo negociada 9, 10, 9, 15, né? Sempre acima, né? E não cai. Dividendo anualizado aqui, né, mostra que é um reloginho realmente, né, 10 centavos todos os meses aí, né, então um dividend yield aí na faixa de 13% a 14%, 15%, excelente dividendo, né. Aqui temos a DRE, né, onde só vamos lembrar aqui que em agosto, onde teve a primeira receita efetiva mesmo aqui, né, já de geração fotovoltaica, chegou a 1.500.000, que foi aqueles nós já comentamos ali antes, né? E agora já de forma recorrente, né? Já temos então 441 mil reais aqui. A única coisa que seria interessante se a Suno pudesse fazer era estratificar, né? Da onde é que está vindo esses 440 mil, né? De qual usina que é referente. O resultado, então, basicamente aqui, do rendimento distribuído, né? 1.889.000, onde praticamente se distribuiu tudo, né? Ficou sem nenhuma reserva, né? Distribuindo, então, esses 10 centavos aqui, tá? Então, lucro acumulado agora praticamente zerou o caixa, né? Então, vamos ver como é que vai ficar agora
no mês de outubro, né? Mas eu acredito que entrando já essas novas usinas em operação aí, né, de forma recorrente, entrando com dinheiro em caixa, isso deve já melhorar também, né? Aqui mostra então o resultado, né, do SNEL aqui por cota, já mostramos também, né? Então, antes aqui praticamente só tinha rendimento basicamente das compromissadas, né, que é o dinheiro que está sendo investido, né, das emissões anteriores, né? E agora já nesse azulzinho aqui começou a entrar, então já realmente, né, o dinheiro realmente com relação aos aluguéis das usinas, né? Que é a geração de energia solar. Então começa a vir esses azuis aqui já, né, para engordar o caixa aqui do fundo, né? Aqui também, né, já foi colocado todas essas questões aqui, o que é de geração, o que é CRI, quem são as compromissadas, tal, né? Foi falado também anteriormente. Isso aqui é algo muito interessante, né, pessoal? Aqui tem a participação de cada usina aqui, né? A Sanremo 1, Sanremo 2, tal, a participação dela no patrimônio líquido do fundo, né? E o que é muito interessante aqui, né? Esses números aqui, né? 24, 24, 25, 25, certo? Onde nós temos aqui realmente um yield aqui muito interessante, que é a previsão que eles têm, né? Chegar a um yield de 25%, que de 20% já é excelente, né? Então isso aqui que está atraindo muito investidor também, né? Por isso que a gente vê os fundos imobiliários de uma forma geral caindo, toda semana caindo, e o SNEL 11 mesmo com uma cota praticamente aí com emissão de cota aí a R$ 8,55, ele se mantém ali nos seus R$ 9,00, R$ 8,80, R$ 9,00 aí, né? Então, acredito também que esses números aqui, essas projeções aqui, está trazendo muito cotista para esse fundo, né? Um yield de 25%, nossa, é excelente, né? Fala-se aí em torno de 20% para garantir, né? Mesmo assim, é muito, né? Um investimento muito, muito bom. Essa tese de energias limpas, energias renováveis, né? É muito interessante, tá? Então, basicamente, é isso. Aí tem aqui, né, o detalhamento das usinas solares aqui. Por exemplo, a Sanremo 1, ela entrou em operação aqui, foi conectada na rede em junho de 2024, né? Outras aqui em junho também, né? Tivemos aqui a Sanremo 2 aqui e a montada aqui em fevereiro, março, né? E essas outras agora aqui, né? Itabira, que está para entrar em setembro, não sei como é que vai ficar agora, vamos ver como é que vai ficar o próximo relatório, né? E as outras aqui, né, entre novembro e dezembro, né? Então tem que ver como é que vai estar também esses encaminhamentos aí para a conexão delas na rede e ela começar realmente a gerar, né? Então, como falamos ali, né, um TIR real aqui bem interessante, né, na faixa de 25%. Então, isso é o que acredita-se que está trazendo tanto cotista, né, e mantendo a cota dela praticamente ali estável aí mesmo nesses momentos de queda aí, né. Então, outras informações aqui agora, né, não tão relevantes e tal. Depois ele traz aqui certinho a situação atual de cada uma das usinas, né, isso aqui vocês podem olhar com calma depois, tá. E basicamente era isso com relação ao relatório, né? Então, muito interessante, né? Um investimento aí, né? Uma tese aí que está sendo, parece, muito bem vista aí pelos investidores, tá? Gente, seria isso. Desculpa aí o vídeo um pouco longo, mas acho que um relatório desse aqui é realmente quase 40 páginas, 30 e poucas páginas aqui, né? Ele requer um pouco mais de tempo para a gente poder conversar um pouquinho sobre eles, tá? Foi um pouco rápido, né? Mas, de qualquer forma, gente, eu peço que vocês aí se inscrevam no nosso canal. Sempre que tiver novos relatórios, eu vou estar trazendo aqui para nós, discutirmos aqui. Aqui é um local de aprendizado, né, de conhecimento. E, com o tempo, a gente vai se adequando um pouco mais aí com nossos equipamentos aqui também, que eu sei que está um pouquinho precário. Mas nós vamos trabalhar para que realmente a gente possa trazer o melhor possível para vocês de informação aqui, né? Lembrando que isso não é recomendação de investimento, né? É apenas realmente para que abra a cabeça, né, das pessoas tal, e depois, com os seus estudos, vocês possam tomar as suas melhores decisões possíveis, né? Então, pessoal, quem não se inscreveu ainda, peço que se inscrevam. Tem muita visualização, né, no nosso canal, mas poucas pessoas se inscrevendo. Curtam o vídeo, dê o like lá, compartilhe.
Desejo a todos aí uns ótimos investimentos e espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado, pessoal.